Deus está te preparando. Não desista de forma alguma. Se você chegou até este vídeo, existe uma grande chance de que esteja atravessando um período em que tudo parece mais difícil do que deveria ser. Talvez você esteja cansado de tentar, cansado de esperar, cansado de acreditar que algo vai mudar. E justamente por isso, você precisa ouvir esta mensagem até o final. Porque existe uma verdade que poucas pessoas compreendem. Os maiores destinos quase sempre nascem dos períodos mais difíceis da vida. Pense por um instante na história da águia. Quando ela chega a determinada fase da vida, passa por um processo extremamente doloroso de renovação. Durante esse período, ela perde forças, enfrenta limitações e parece mais vulnerável do que nunca. Quem observa de fora pode acreditar que ela está chegando ao fim. Mas a realidade é completamente diferente. Aquela fase não representa o fim, representa a preparação, representa a transformação, representa o início de uma nova etapa muito mais poderosa. A vida funciona da mesma maneira. Muitas pessoas acreditam que Deus prepara alguém apenas através de momentos felizes, mas a história mostra exatamente o contrário. Quase todos os homens e mulheres que alcançaram algo extraordinário passaram primeiro por períodos de provação, dúvidas, fracassos e desafios que pareciam impossíveis de superar. Napoleon Hill passou anos enfrentando dificuldades antes de construir sua filosofia sobre sucesso. Thomas Edison realizou milhares de tentativas antes de criar uma invenção que mudaria o mundo. Abraham Lincoln acumulou derrotas políticas antes de se tornar um dos líderes mais respeitados da história. O que essas pessoas tinham em comum? Elas não desistiram quando tudo parecia indicar que deveriam desistir. Talvez neste momento você esteja olhando para a sua vida e pensando que nada está acontecendo. Talvez você esteja orando e não vendo respostas. Talvez esteja trabalhando duro e não enxergando resultados. Talvez esteja fazendo tudo certo e mesmo assim as portas pareçam fechadas. Mas existe algo importante que você precisa compreender. O silêncio não significa ausência. A demora não significa rejeição. A espera não significa abandono. Muitas vezes, enquanto você acredita que nada está acontecendo, Deus está movimentando circunstâncias que você ainda não consegue enxergar. Existe uma preparação invisível acontecendo. Existe um crescimento interno acontecendo. Existe um fortalecimento da sua mente, da sua fé e da sua capacidade acontecendo. E sem essa preparação, você talvez não estivesse pronto para receber aquilo que tanto pede. Napoleon Hill ensinava que todo grande objetivo exige uma transformação pessoal antes da conquista material. Em outras palavras, você precisa se tornar a pessoa capaz de administrar aquilo que deseja receber. É por isso que algumas portas permanecem fechadas por um tempo. Não porque você foi esquecido, mas porque você está sendo preparado. Muitas vezes, queremos receber imediatamente aquilo que pedimos. Queremos a prosperidade agora. Queremos o reconhecimento agora. Queremos a oportunidade agora. Queremos a mudança agora. Mas Deus enxerga o quadro completo. Ele vê aquilo que você ainda não consegue ver. Ele sabe quais habilidades precisam ser desenvolvidas. Ele sabe quais lições precisam ser aprendidas. Ele sabe quais pessoas precisam sair do seu caminho. Ele sabe quais pessoas precisam entrar na sua vida. Ele sabe qual é o momento certo. E é justamente nesse período de preparação que a maioria das pessoas desiste. Elas param um passo antes da colheita. Param um dia antes da resposta. Param uma tentativa antes da oportunidade, param um pouco antes da virada. Por isso esta mensagem é tão importante. Não desista daquilo que Deus colocou no seu coração. Não desista dos seus sonhos, não desista da sua família, não desista da sua prosperidade, não desista da sua missão.
porque aquilo que está sendo preparado para você pode estar mais próximo do que imagina. Muitas vezes, a maior escuridão acontece poucos instantes antes do amanhecer. Muitas vezes, o maior desafio acontece pouco antes da conquista. Muitas vezes, o maior teste acontece pouco antes da recompensa. Se você observar sua própria trajetória, perceberá que já superou dificuldades que pareciam impossíveis no passado. Houve momentos em que você acreditou que não conseguiria continuar. Houve situações que pareciam definitivas. E mesmo assim, você chegou até aqui. Isso não aconteceu por acaso. Você continua aqui porque existe um propósito. Você continua aqui porque sua história ainda não terminou. Você continua aqui porque Deus ainda está escrevendo capítulos que você sequer consegue imaginar. Talvez você não veja o caminho completo. Talvez você não entenda tudo o que está acontecendo. Talvez existam perguntas sem respostas, mas não permita que a falta de compreensão destrua sua confiança. A fé não existe quando tudo está claro. A fé existe justamente quando você continua avançando sem enxergar toda a estrada. E existe um sinal muito poderoso que costuma aparecer quando uma grande mudança está próxima. Você começa a sentir um desconforto com a situação atual. Aquilo que antes parecia aceitável já não parece suficiente. Existe uma inquietação dentro de você, uma sensação de que nasceu para algo maior, uma certeza silenciosa de que existe mais para viver. Esse sentimento não surge por acaso. Muitas vezes, ele é o anúncio de que uma nova fase está sendo preparada. Por isso, mantenha sua mente forte. Proteja seus pensamentos. Alimente sua fé. Continue aprendendo. Continue crescendo. Continue acreditando. Continue avançando. Mesmo que os resultados ainda não tenham aparecido. Mesmo que ninguém esteja acreditando. Mesmo que existam obstáculos, mesmo que o caminho pareça difícil, porque Deus não desperdiça sofrimento, Deus não desperdiça lágrimas, Deus não desperdiça experiências. Tudo aquilo que você viveu está sendo transformado em força, sabedoria, maturidade e preparação para aquilo que está chegando. E quando você finalmente olhar para trás, compreenderá que nada aconteceu por acaso. Compreenderá que cada desafio teve um propósito. Compreenderá que cada atraso teve uma razão. Compreenderá que cada porta fechada estava protegendo você de algo menor do que aquilo que estava reservado. Então, faça uma promessa para si mesmo hoje. Não desistirei. Não importa quanto tempo leve. Não importa quantos obstáculos apareçam, não importa quantas vezes eu precise recomeçar. Eu não vou desistir, porque quem continua caminhando, eventualmente encontra o destino. Quem continua acreditando, eventualmente vê os resultados. E quem continua firme durante a preparação, está pronto quando a oportunidade finalmente chega. Sua virada pode estar mais próxima do que você imagina. Continue, apenas continue, porque Deus está te preparando. E aquilo que Ele está preparando pode ser muito maior do que qualquer coisa que você já imaginou. Existe uma razão pela qual algumas pessoas suportam tempestades que outras jamais enfrentariam. Não é porque são mais fortes desde o nascimento. É porque a força foi construída durante a caminhada. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você neste momento. Pense no bambu chinês. Durante anos, quem observa de fora acredita que nada está acontecendo. A semente é plantada, recebe água, recebe cuidados, recebe atenção, mas aparentemente não cresce. Dia após dia, mês após mês, ano após ano, parece não existir resultado algum. Muitos desistiriam antes mesmo de continuar regando. Muitos concluiriam que o esforço foi inútil. Mas abaixo da superfície existe algo extraordinário acontecendo. As raízes estão se expandindo.
A estrutura está sendo fortalecida. A fundação está sendo construída. Então, quando chega o momento certo, o crescimento acontece de forma impressionante. O que parecia estagnação era preparação. O que parecia atraso era construção. O que parecia silêncio era desenvolvimento. Muitas vidas seguem exatamente esse padrão. Talvez você esteja vivendo o período das raízes, o período em que ninguém vê seu esforço, ninguém vê suas lágrimas, ninguém vê suas orações, ninguém vê suas batalhas internas, mas Deus vê. E aquilo que está sendo construído dentro de você será mais importante do que aquilo que será construído ao seu redor. Napoleon Hill afirmava que toda adversidade carrega consigo a semente de um benefício equivalente ou até maior. A maioria das pessoas conhece essa frase. O que poucos compreendem é que a semente quase nunca é visível no início. Quando você atravessa uma perda, não consegue enxergar imediatamente o aprendizado. Quando enfrenta uma rejeição, não consegue enxergar imediatamente a oportunidade escondida. Quando passa por dificuldades financeiras, não consegue enxergar imediatamente a transformação que está acontecendo. Mas o tempo revela aquilo que a emoção não consegue perceber. Muitas pessoas que hoje desfrutam de prosperidade afirmam que os períodos mais difíceis foram justamente aqueles que mais contribuíram para seu crescimento. Porque a dificuldade ensina disciplina. A escassez ensina valor. A espera ensina paciência. Os desafios ensinam resistência. E a resistência cria pessoas preparadas para carregar responsabilidades maiores. É por isso que você não deve interpretar suas lutas como evidência de fracasso. Talvez elas sejam evidência de preparação. Talvez Deus esteja moldando em você uma capacidade que ainda será necessária. Talvez esteja desenvolvendo uma força que será indispensável na próxima fase. Talvez esteja ensinando lições que impedirão você de perder aquilo que está prestes a conquistar. Existe algo interessante que acontece antes das grandes mudanças. Frequentemente surge um período de confusão. As coisas parecem não fazer sentido. Planos mudam, pessoas se afastam, portas se fecham, circunstâncias inesperadas aparecem. E justamente nesse momento, muitos acreditam que tudo está dando errado. Mas às vezes não está dando errado. Às vezes está sendo reorganizado. Imagine um escultor diante de um enorme bloco de pedra. Quem observa sem entender o processo vê apenas cortes, impactos e remoções. Parece destruição, mas o escultor sabe exatamente o que está fazendo. Cada golpe aproxima a obra final. Cada remoção revela algo maior. Cada ajuste possui um propósito. Deus trabalha da mesma forma. Há situações que precisam sair para que algo melhor possa entrar. Há hábitos que precisam desaparecer. Há medos que precisam ser vencidos. Há limitações que precisam ser quebradas. Há versões antigas de você que precisam ficar para trás, porque a pessoa que receberá a próxima bênção não pode ser exatamente a mesma que começou a jornada. Ela precisa estar preparada, precisa estar madura, precisa estar pronta. Talvez por isso você esteja sentindo mudanças acontecendo dentro de si. Talvez esteja percebendo que já não tolera certas situações. Talvez esteja desenvolvendo novos pensamentos, novas ambições, novos sonhos, novas perspectivas. Isso pode ser um dos sinais mais importantes de todos. A transformação interior quase sempre antecede a transformação exterior. Antes de mudar sua realidade, Deus muda sua mentalidade. Antes de mudar sua situação financeira, muda sua visão. Antes de abrir novas portas, fortalece seu caráter. Antes da colheita, prepara o terreno. E se existe uma mensagem que você precisa guardar hoje, é esta. Não permita que um capítulo difícil faça você acreditar que a história inteira será difícil. Um capítulo não define o livro. Uma estação não define a vida.
Uma derrota não define o destino. Uma dificuldade não define o futuro. Você está vivendo apenas uma parte da jornada. E a parte atual não possui poder para determinar o final da história. Por isso, continue. Continue acreditando quando ninguém acreditar. Continue avançando quando ninguém entender. Continue trabalhando quando os resultados parecerem distantes. Continue orando quando as respostas parecerem silenciosas. Continue sonhando quando a realidade tentar convencer você a desistir. Porque aquilo que está sendo preparado pode ser maior do que qualquer coisa que você já pediu. E um dia você olhará para trás e perceberá que os momentos que quase fizeram você desistir foram exatamente os momentos que estavam construindo a pessoa capaz de viver a sua maior virada. A preparação continua, a transformação continua. E sua história ainda está longe de terminar. Comente, eu não vou desistir se você acredita que sua virada está chegando. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa recuperar a esperança hoje. Sua virada está sendo construída no invisível. Existe uma verdade que poucas pessoas conseguem aceitar enquanto estão atravessando momentos difíceis. Deus frequentemente trabalha no invisível antes de manifestar algo no visível. O ser humano gosta de evidências, gosta de enxergar resultados imediatos, gosta de ter garantias de que está caminhando na direção certa, mas a fé funciona de maneira diferente. A fé exige confiança antes da prova, exige perseverança antes da recompensa. Exige caminhada antes da chegada. E é exatamente aí que a maioria das pessoas abandona seus sonhos. Elas desistem porque não conseguem enxergar o que está acontecendo nos bastidores da própria vida. Imagine um enorme quebra-cabeça sendo montado. Se você observar apenas uma peça isolada, ela não fará sentido. Talvez pareça feia, talvez pareça inútil, talvez pareça estar no lugar errado. Mas quando a imagem completa aparece, cada peça revela sua importância. Sua vida funciona da mesma forma. Talvez hoje você esteja olhando apenas para uma peça. Talvez esteja observando apenas uma dificuldade, uma dívida, uma perda, uma decepção, uma porta fechada, um sonho adiado. Mas Deus está observando a imagem completa. Ele está enxergando aquilo que você ainda não consegue enxergar. E muitas vezes, aquilo que parece um atraso é, na verdade, proteção. Quantas vezes você pediu algo que mais tarde percebeu que teria sido um problema? Quantas vezes insistiu por uma oportunidade que depois descobriu não ser a melhor? Quantas vezes ficou frustrado porque algo não aconteceu, apenas para entender mais tarde que aquilo o poupou de dores ainda maiores? É por isso que você precisa aprender a confiar no processo. Napoleon Hill costumava ensinar que o sucesso exige persistência exatamente porque os resultados raramente aparecem imediatamente. Existe um período entre plantar e colher. Existe um intervalo entre acreditar e receber. E esse intervalo é onde muitas pessoas fracassam, não porque não possuíam capacidade, não porque não possuíam inteligência, não porque não possuíam potencial, mas porque desistiram cedo demais. Desistiram quando a colheita já estava próxima. Desistiram quando as circunstâncias estavam prestes a mudar. Desistiram quando a oportunidade estava se aproximando. Desistiram quando Deus ainda estava finalizando a preparação. Talvez você esteja cansado, talvez esteja emocionalmente esgotado, talvez tenha chorado em silêncio, talvez tenha feito perguntas que parecem não ter respostas, talvez esteja carregando preocupações que ninguém conhece. Mas existe algo que você precisa lembrar. Você já venceu batalhas que pareciam impossíveis. Você já atravessou noites que pareciam intermináveis. Você já sobreviveu a situações que acreditava não conseguir suportar. E se conseguiu chegar até aqui, existe uma razão.
porque Deus não trouxe você até este ponto para abandonar sua história agora. Ele não investiu tanto crescimento em você para permitir que tudo termine antes da hora. Ele não permitiu que você sobrevivesse a tantas dificuldades apenas para parar no meio do caminho. Existe algo maior sendo preparado. Talvez ainda não seja visível, talvez ainda não seja compreensível, talvez ainda não seja tangível, mas está sendo preparado. E um dos sinais mais importantes de que uma virada está próxima é quando você começa a ser transformado por dentro. Você percebe que sua mentalidade mudou. Percebe que já não pensa como antes. Percebe que situações que antes o derrubavam, agora apenas o fortalecem. Percebe que desafios que antes pareciam gigantes, agora parecem administráveis. Percebe que sua fé amadureceu. Percebe que sua visão se expandiu. Percebe que sua confiança aumentou. Essas mudanças não acontecem por acaso. São evidências de preparação. Porque Deus raramente muda apenas as circunstâncias. Primeiro, Ele muda a pessoa. Primeiro, fortalece a mente. Primeiro, fortalece o coração. Primeiro, fortalece a fé. Primeiro, fortalece o caráter. Somente depois vêm as responsabilidades maiores. Somente depois vêm as oportunidades maiores. Somente depois vêm as recompensas maiores. É por isso que você não deve medir seu progresso apenas pelo que acontece ao seu redor. Observe também aquilo que está acontecendo dentro de você. Observe o quanto amadureceu. Observe o quanto cresceu. Observe o quanto aprendeu. Observe o quanto evoluiu, porque talvez o maior milagre já tenha começado. Talvez ele esteja acontecendo silenciosamente dentro de você. E quando a oportunidade finalmente chegar, você perceberá que não foi a oportunidade que mudou sua vida. Foi a pessoa que você se tornou durante a espera. Foi a força construída nas dificuldades. Foi a sabedoria adquirida nas lutas. Foi a fé desenvolvida nos momentos de silêncio. E naquele dia tudo fará sentido. As lágrimas farão sentido. Os atrasos farão sentido. As portas fechadas farão sentido. As decepções farão sentido. As perdas farão sentido. Porque você compreenderá que nada foi desperdiçado. Nada foi em vão. Nada aconteceu sem propósito. Tudo estava colaborando para construir a pessoa que pisaria na sua maior fase de prosperidade. Então, se hoje você está pensando em desistir, escute esta mensagem com toda a atenção. Não pare agora. Não abandone sua caminhada. Não entregue seus sonhos. Não solte sua fé. Não deixe que uma estação difícil convença você de que o inverno durará para sempre. Porque existem primaveras que já estão sendo preparadas. Existem portas que já estão sendo alinhadas. Existem encontros que já estão sendo organizados. Existem oportunidades que já estão se aproximando. E existe uma virada que talvez esteja mais perto do que você imagina. Continue caminhando, continue acreditando, continue perseverando, porque Deus ainda não terminou o que começou na sua vida. Aquele que persevera durante a preparação será o mesmo que celebrará durante a colheita. Deus está te preparando. Não desista de forma alguma. E agora, antes de encerrar este vídeo, quero que você pare por alguns segundos e reflita sobre algo muito importante. E se tudo aquilo que você chamou de atraso fosse na verdade preparação? E se as portas que se fecharam estivessem protegendo você de caminhos menores? E se as lágrimas que você derramou estivessem regando a colheita que está prestes a nascer? E se este momento difícil não fosse o fim da sua história, mas apenas o capítulo que antecede a sua maior vitória? Porque a verdade é que ninguém conhece o dia da sua virada. Ninguém sabe quando aquela ligação vai chegar. Ninguém sabe quando aquela oportunidade vai aparecer. Ninguém sabe quando aquela resposta finalmente vai se manifestar. Ninguém sabe quando Deus decidirá abrir a porta que homem algum poderá fechar. Mas uma coisa é certa:
A sua missão não é descobrir o dia. A sua missão é não desistir antes dele chegar. Muitas pessoas abandonam seus sonhos metros antes da linha de chegada. Muitas pessoas deixam de viver seus maiores milagres porque desistiram durante a preparação. Não cometa esse erro. Você chegou longe demais para parar agora. Você venceu batalhas demais para abandonar sua caminhada. Você sobreviveu a tempestades demais para acreditar que Deus o trouxe até aqui sem um propósito. Talvez hoje você não consiga enxergar. Talvez hoje você não compreenda. Talvez hoje você esteja cansado. Mas continue. Continue acreditando. Continue trabalhando. Continue orando. Continue sonhando. Continue avançando. Porque enquanto você assiste a este vídeo, existem coisas acontecendo que seus olhos ainda não conseguem ver. Existem portas se alinhando. Existem oportunidades se aproximando. Existem conexões sendo preparadas. Existem respostas a caminho. E existe uma versão muito mais forte de você nascendo através de tudo isso. Daqui a algum tempo, você olhará para trás e perceberá que os dias que mais quiseram fazê-lo desistir foram exatamente os dias que estavam construindo a sua virada. E quando esse momento chegar, quando a bênção chegar, quando a oportunidade chegar, quando a prosperidade chegar, você não dirá apenas, eu consegui. Você dirá, agora eu entendo por que Deus não me deixou desistir. Se você acredita que sua virada está chegando, escreva nos comentários, Deus está me preparando. E se esta mensagem falou ao seu coração, deixe seu like, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje e inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens de fé, propósito e prosperidade. Lembre-se, o relógio de Deus nunca atrasa. A preparação nunca é em vão e a sua história ainda está sendo escrita. Aguente firme, acredite mais um pouco, porque a próxima página da sua vida pode ser a página que mudará tudo.